1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim, ó. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: diga comigo, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se eu mudar essa tradução, diz o seguinte, 18:21. Até quando vocês, dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês oscilarão, vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão oscilar, vão cochear de um lado para o outro? Ou até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Diga comigo, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Esse é um problema sério. Vamos lá, pessoal. Diga comigo, isso se chama fé dividida. Uma fé dividida não funciona. Uma fé dividida não traz resultado. Cochear, oscilar, pular de um lado para o outro, não traz mudanças. A gente precisa ter muito cuidado para não cometer sabe para quem estava sendo dito isso? Para o povo de Deus. Não era para nações pagãs, era para o povo de Deus, que estava imitando os pagãos. Estavam vivendo a fé que os pagãos viviam, e não a fé verdadeira. E aí, qual foi o resultado disso? Anos sem prosperidade, anos sem chuva, anos sem abundância. Elias disse assim, então Elias disse ao povo, diga comigo, eu sou o único que restou. Essa palavra para mim ela é muito forte. É muito forte. Eu sou o único que restou. O resto já se corrompeu. O resto já se perdeu. O resto está no efeito manada. Sabe o que é efeito manada? É igual boi no curral. Abre a porteira, um passa, aí o resto embola e passa todo mundo, seguindo tudo na mesma direção. Tudo no mesmo rumo. E aí Elias pode dizer isso, né? Eu sou o único que restou. Eu sou o único que permaneceu. Eu sou o único que permanece na fé. E tem uma coisa linda, isso é histórico. O único que permanece na fé é o único que vive o sobrenatural. Sabia disso? O único que permanece na fé é o único que obtém respostas. Porque é muito fácil a gente... Esse povo tinha promessas? Tinha. Como nós temos promessas. Quem acompanhou o final do jejum na
quarta-feira. Meu Deus, uma promessa em cima da outra. E vamos ser sinceros, gente. Não quero desanimar ninguém. A palavra é liberada. Deus quer fazer. Aí, tem gente que diz assim, amém, eu tomo posse. Mas não muda nada. Continua cocheando em dois caminhos, dois pensamentos. Não muda nada nas atitudes. Continuam da mesma forma. Continuam agindo do mesmo jeito. Aí o que acontece com isso? Quando a palavra não se cumpre, as pessoas perdem a fé. Mas sempre fala, nunca acontece nada. Não, não é que não acontece nada. A palavra não muda, a palavra não penetra, a palavra não dirige, a palavra não governa, porque há uma oscilação, há um pular, há um cochear em dois caminhos e em dois pensamentos. Quando se coxia em dois caminhos, em dois pensamentos, não há resultado. Porque se horas você crê em Deus, horas você crê em alguma outra coisa, Deus não caminha com fé dividida. Então, para mostrar para a gente que essa outra coisa não resolve, ele se silencia. Ele se cala. Ele não responde. A sequência diz assim: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Diga comigo mais uma vez, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Toda casa tem que ter um profeta do Senhor. Alguém que fica com a palavra. Alguém que crê, alguém que declara. Alguém que confronta. Alguém que combate o mal. Toda casa tem que ter alguém que é a boca de Deus falando. A gente sempre diz que toda casa tem que ter um ponto de luz, porque a Bíblia diz que ilumina todos os que estão na casa, tem que ter pelo menos uma coluna. Se não tiver uma coluna, essa casa cai. Toda casa tem que ter um profeta. Quem está entendendo, por favor? O que é isso que toda casa tem que ter? Tem que ter alguém que a palavra ela está sendo proferida lá dentro. E esse povo aqui, eles ainda tinham que dar graças a Deus por Elias ser tão corajoso e confrontar. E falar o que tinha que ser falado. Se posicionar. Pegaram o novilho que lhe foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, nem houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Porque Baal era o deus da fertilidade, que tinha o controle sobre o tempo, chuva, sol, relâmpagos, tinha o controle. E cadê a resposta de Baal? E o povo desesperado. Por quê? Havia momentos que esse povo estava firme com Deus, havia momentos que esse povo estava com a fé dividida em Baal. Havia momentos que só o Senhor era Deus, havia momentos que não. Eles clamaram em altas vozes e se cortaram com facas e lanças, segundo o costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Diga comigo, passado o meio-dia, eles profetizaram. A gente fala muito sobre profetizar, mas profetizar, eu preciso profetizar, liberar, orar, liberar
palavras poderosas do único Deus. Não adianta profetizar Baal. É como muitas pessoas aprenderam que tem que falar positivo. Falar positivo por falar positivo, eu tenho visto gente que é extremamente otimista, extremamente positiva, mas a vida não vai. Por quê? Não basta falar positivo, não basta profetizar se eu não estiver seguindo o verdadeiro Deus. Profetizar, eles profetizaram, mas cadê a resposta? Estavam profetizando, mas não tinha resposta, não tinha mudança. E aí, vamos lá, passado o meio-dia eles profetizaram até a hora do sacrifício, porém não houve nem resposta, nem atenção alguma. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se fique sabendo que só tu és Deus em Israel. Diga essa palavra comigo: e que eu sou o teu servo. Olha que coisa linda. Que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Porque eu estou seguindo a tua palavra. Eu sou teu servo. Eu não estou cocheando em dois caminhos, em dois pensamentos. Eu não estou falando palavra de Deus nenhum e de homem nenhum. Eu estou falando a tua palavra. Eu fiz das tuas palavras as minhas palavras. As tuas palavras estão na minha boca. Não são as minhas palavras e nem as palavras de quem quer que seja. As tuas palavras estão na minha boca. Será que a palavra do Senhor está na tua boca? Será que as palavras que você fala são as palavras que você aprendeu aqui? Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Diga essa palavra: responde-me, Senhor. E ele diz de novo: responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Diga comigo: então caiu o fogo do Senhor. Olha que lindo, porque houve resposta. E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Olha, consumiu o holocausto, a lenha e pedra. Que fogo é esse? Que fogo é esse? Que consome pedra. Que fogo é esse? Que consome a água, que não se apaga com a água. É o que eu sempre falo, né? Um fogo simplesmente natural não faria isso aqui. Um fogo natural, a própria água teria apagado ele. A própria água. E é uma coisa que eu gosto muito de dizer. O que você precisa na sua vida? Fogo natural ou fogo sobrenatural? Porque tempestade não apaga o fogo sobrenatural. Água não apaga o fogo sobrenatural. Eu preciso de soluções naturais ou soluções sobrenaturais? Então a minha fé também tem que ser assim. A minha fé tem que ser assim. Eu preciso
Para quem não acompanhou, eu postei ontem o trabalho da família. Está no YouTube. Eu vou falar algumas coisas com base em algumas situações que eu me deparei essa semana. Tem uma situação que mexeu bastante comigo, que eu atendi. E eu atendi uma mãe que perdeu a filha. Como ela perdeu a filha? A filha tirou a própria vida. Mas ela diz para mim que ela vinha numa guerra espiritual muito grande com sonhos. E nos sonhos dela, ela via como que o diabo em forma de um leão, e esse leão na figura é um leão como se fosse um leão de fogo, tentando entrar para dentro da casa dela, para tentar pegar a filha dela. E ela no sonho, ela empurrava a cabeça dele pela janela e falava para ela: corre, 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 minha filha, corre. E foram várias situações nesse sentido. Então, ali já havia uma batalha no mundo espiritual. Só que tem uma coisa. Aí, por fim, essa filha se suicidou. E essa mãe estava em prantos. E hoje ela sente bastante e tem uma preocupação com os demais filhos. Mas uma das coisas que ela fala, que mexe com ela, é que ela fala que ela não recebeu o Espírito Santo. E que ela sente, sem o Espírito Santo, te falta autoridade, te falta poder, te falta unção. E se existe uma coisa que nós precisamos tratar com seriedade, porque nesse caso dela, foi para tragar uma vida. Mas existem muitas outras situações. O mesmo leão está aí para destruir famílias. O mesmo leão está aí para acabar com os casamentos. O mesmo leão está aí para devorar a vida financeira. O mesmo está aí, lutando, e muitas vezes a gente tratando como natural o que não poderia ser tratado como natural. E não se levantando com a devida força que nós precisamos nos levantar. Sabe, aquela força que você precisa se levantar e dizer assim, como Jesus disse para Marta e Maria, quando Jesus estava ali na casa de Marta e Maria, Marta, ansiosa e preocupada com tantas coisas, enquanto Maria parou e sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando Marta foi questionar e dizer: Senhor, tu não te importas que a minha irmã não me ajude?
né? Quer dizer, tanta coisa para fazer, e o Senhor vem e chama a atenção dela e diz assim: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com tantas coisas, quando só uma importa. Diga comigo, quando só uma importa. E Maria escolheu a boa parte que ninguém vai tirar dela. Ninguém vai tirar dela isso. Ninguém. Porque o que eu estou colocando dentro dela, ninguém pode tirar. O que ela está aprendendo comigo aqui, ninguém pode tirar. Quando o irmão dela morreu, o texto começa falando de Maria, irmã de Lázaro. Não começa falando de Marta, começa falando de Maria. Porque Maria é a referência. Porque Maria quebrou o perfume e derramou sobre Jesus como oferta. Então, o amor, a palavra estava lá dentro. E aí, quem estava comigo aqui sexta-feira passada? Quem estava aqui? Então eu fiz uma pergunta para vocês sobre, com toda sinceridade, a imagem que vocês tinham de Jesus. Né? Que imagem você tem? Com toda sinceridade, qual imagem vocês têm? E aí eu disse o seguinte, que a imagem que você tem de Jesus é segundo a formação da sua fé, os seus primeiros líderes. E aí tem uma coisa bastante interessante, que a mesma pergunta, eu sentei na minha casa no final de semana, para conversar com os meus filhos. E quando eu conversava com eles, eu fui surpreendido com a minha filha dizendo assim: posso falar? Pode. A imagem que eu formei de Jesus é a imagem do Pai. Como assim, filha, a imagem do Pai? Eu visualizava Jesus com base no que eu via no Pai. A fé, a força, a postura, tratando o que precisa ser tratado, se posicionando nas coisas que precisa ser posicionado, com a firmeza que... Aí depois os outros foram falando. E aí, o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção uma coisa muito séria para nós. Tem muitos pais me ouvindo. A imagem que os filhos têm, a fé que eles aprendem, é segundo os primeiros líderes dele. É a fé dos pais. É a imagem dos pais. Tanto que, depois você vai, está postado o culto de terça-feira, que nós compartilhamos aqui. Tem muitas coisas muito interessantes lá. Bastante interessantes. Então, vou falar algumas coisas aqui interessantes, né? A minha nora, ela vem de um lar disfuncional. Então, o que aconteceu na vida dela? Quando ela era pequena, o pai teve um atrito com a mãe, o pai falou algo, e a mãe deixou aquilo entrar no coração. E aí a mãe não conseguiu mais perdoar. E aí tomou uma decisão, né? Eles se separaram, e ela, muito novinha, ficou sem a figura paterna, um lar que se rachou. Quando esse lar se desfez, esse ambiente de segurança, então o filho, ele fica perdido. Porque filho, ele quer a presença do pai e da mãe. Não tem preferência. Ele não quer ficar com o pai ou não quer ficar com a mãe, ele quer ficar com a família. Ele quer a família dele. E aí, você ser criado num lar
Assim, é um problema, é o grande problema hoje, né, em muitos lares. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente estava compartilhando. Um dia eu chamo essa menina para conversar. Essa menina chegou perto de mim. Eu dei amor para essa menina. Eu tratei essa menina com amor, com carinho, como um pai. Eu abraçava, eu beijava ela. E ela não era minha filha. Aí um dia eu chego para conversar com essa menina e pergunto sobre a vida sentimental dela. E ela diz: estou tranquila, bispo. Eu falei: tranquila? Estou. Eu falei: mas o que você idealiza para você? O que você visualiza para o seu futuro? O que você deseja? Ela pegou o celular dela, ela puxou e abriu o celular e me mostrou eu e a minha esposa na capa do celular dela. Ela disse: eu quero uma família como o do senhor. Eu quero um casamento como o do senhor. Ela colocou na tela do celular dela. Ela modelou. Mas tinha alguma coisa? Se ela tinha nesse momento algum interesse pelo meu filho, ela não falou. Mas meu filho nenhum por ela. Meu filho nenhum. Nenhum. E aí tem uma coisa muito linda, que Deus é tão perfeito, ela não tinha um modelo de família, correto? Certo? Mas ela modelou um. Ela modelou, ela pegou aquela família e disse: eu quero uma família como esta. E Deus é tão poderoso que deu esta para ela. Deu a minha família para ela. Deu o meu filho para ela. Hoje ela faz parte da minha família. Uma menina que foi criada num lar disfuncional. Uma menina que não teve um exemplo de casamento. Eu postei uma imagem agora no meu aniversário de casamento, e postei no trabalho dos casais. Ela está lá, no meio. Se tiver essa foto aí, coloca aqui para eles, por favor. Projeta aí para eles. Olha lá ela. Ela modelou isso. Cadê a outra? Olha lá ela. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então tem uma coisa linda aqui. Tem uma coisa linda aqui. Quando ela não tinha em quem se espelhar, ela não tinha um exemplo, ela escolheu um exemplo a seguir. Quando ela não tinha um modelo, ela escolheu um modelo. Não é porque eu não tive que eu não posso modelar, sonhar e orar. E ela modelou e colocou na capa do celular dela. E se tiver a foto aí, que eu não sei se ela vai, se eu tenho essa foto guardada, se tiver, Kate, pega a foto que você colocou. Se você tiver, porventura. Eu tenho, mas eu tenho lá em cima. Então, olha o poder da fé. Olha o poder, como imaginou a sua alma, assim é. Abraão, sai para fora, levante os olhos e veja, se tu puder contar essas estrelas, assim será a tua descendência. Olha a visão que Deus colocou diante dele. O que se coloca diante dos teus olhos? Qual que é a imagem que você coloca diante dos teus olhos? Qual que é a imagem que você coloca não só na tua mente, mas você coloca diante dos teus olhos? Qual é a imagem? Você vê como é forte isso?
Olha como é forte isso. Como é poderoso isso. Às vezes a gente fica olhando como Abraão está lá dentro da tenda, se lamentando na hora mais quente do dia, né? O que tu me darás, Senhor? Até hoje eu não tenho um herdeiro. Sai para fora, filho. Sai da tenda. Sai da tua casa. Sai do teu quarto. Sai do teu mundinho. E põe diante dos teus olhos essa grandeza. Tudo isso eu darei a você. Ó. Só que a gente pode ficar no nosso mundinho, sendo vitimistas, nos lamentando e falando de uma série de coisas que nós não temos, quando deveríamos crer, porque Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está curando destinos, Deus está transformando vida todos os dias, a palavra está se cumprindo, mas às vezes parece que é mais confortável a gente estar lambendo as nossas próprias feridas e misérias. Está errado. Está errado. E aí eu estava dizendo uma outra coisa. Né? O meu genro era o amiguinho do meu filho. Começaram essa amizade menininho. E esse garoto estava em casa continuamente. E eu tratei esse garoto, porque quando os pais chegaram na igreja, chegaram separados. O pai se envolveu num outro relacionamento, largou a mãe, e chegou essa mãe com esse menino destruídos aqui. Então, um garoto carente, um garoto extremamente carente, com esse problema também de paternidade, né? De atenção, devido a todas as situações, os problemas. E eu tratei esse menino com amor, orientei, criei, puxei a orelha, disciplinei, mas ele estava dentro da minha casa, ele estava acompanhando e vendo coisas que ele não estava acostumado a ver, mas ele estava observando e modelando. Esse garoto, às vezes, quando ele estava angustiado, tinha alguma situação com os pais, às vezes ele me ligava, às vezes ele estava até na rua. Eu, num ato de amor, eu parava, ia buscar esse menino, aconselhar esse menino, mas eu não imaginava que esse menino ia ser meu genro. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu não imaginava que esse menino futuramente seria... Minha esposa, ela até falou que imaginar é de mais velho. Estou falando mais novo, que foi quando eu comecei o tratamento com ele. E esse menino estava dentro da minha casa, olhando como eu tratava minha esposa, como eu criava os meus filhos. Imagine se eu tivesse dado exemplo, se esse menino tivesse visto eu discutindo com a minha esposa, ou sendo grosseiro com a minha esposa, sendo um mau marido. O que eu estaria plantando? Para que ele fizesse com a minha filha. Quem está entendendo, por favor? Só que esse plantio, eu não imaginava que eu estava plantando para mim. Eu estava cumprindo com a palavra. Que aí, quem acompanhou o final do jejum, por favor? Quando a bispa trouxe a mensagem do servo de Abraão ir buscar Rebeca. Essa foto aqui, ela modelou lá, ó. Coloca lá, por favor. Ela colocou essa foto.
quando eu falei com ela, ela projetou essa foto, puxou o celular dela, me mostrou essa foto e falou: eu quero um casamento, uma família como a do senhor. E colocou na tela do celular dela. E hoje, ela tem um casamento como o meu. Hoje, ela está na minha família. O que parecia uma coisa muito distante. Parecia muito distante. Inclusive, quando eu brincava com meu filho e insinuava alguma coisa, meu filho, não, coração fechado, não tinha abertura. Não tinha abertura. Mas, Deus, diga essa palavra comigo, Deus mudou. Deus agiu. Então, voltando aqui, a bispa disse do Rebeca. O servo de Abraão tem uma missão de buscar uma mulher para o filho de Abraão. E aí, o servo faz uma oração: Senhor, dê bom êxito ao teu servo. Dê bom êxito. A oração dele aqui, ó. Então orou o Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Diga comigo: dai-me neste dia. Vamos lá, dai-me neste dia bom êxito. Eu preciso de vitória, eu preciso de êxito nesse dia, Senhor. Eu saí para uma missão, mas se o Senhor não me der, eu não posso. E seja bondoso com o meu senhor Abraão. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, filha de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. E aí ele fez: a moça a quem eu pedir água e ela me der e disser, eu também darei aos seus camelos, essa será escolhida. E aí ele pede água para Rebeca, e Rebeca diz: pois não, meu senhor. E vem e traz água para ele e diz assim: eu dou água para os seus camelos também. Quantos camelos eram? 10 camelos. Quanto de água um camelo pode beber? De 100 a 200 litros. Vamos ficar com 100. 10 camelos, quantos litros? Quantos? 1000 litros para tirar do poço. Serva, não é? Ela não conhecia esse homem, meu Deus. Por isso que uma pessoa tem que deixar o Espírito Santo dirigir a vida dela. Ela tem que deixar o Espírito Santo dirigir a vida dela. Você está entendendo? Eu estou fazendo fusão com você. Essa menina é uma menina humilde, uma menina pobre, uma menina coisa. Essa menina, estou falando de Rebeca agora, não estou falando da minha nora. Para ela, talvez fosse uma coisa muito distante de onde ela veio, ela ter um casamento, entrar na minha família. Talvez para ela fosse uma coisa distante. Eu amei, cuidei, beijei, abracei essa menina, cuidando. Eu não imaginava que essa menina pudesse vir a ser minha nora. Imagina o que ela tem por mim hoje. Ela tem amor de pai, porque eu fui pai para ela. Você entendeu? Ela tem amor de pai porque eu fui pai para ela. O meu filho está falando que perguntou isso para ela ontem. Ela fala que depois, ele está falando aqui que ele perguntou para ela ontem, quem depois dele, que ela tem talvez maior afeto, maior consideração. Fala que é por mim. Eu estava ali de repente, dando água para um camelo que eu nem sei. Entendeu? Eu estava dando água para um camelo ali que eu não sabia que tinha a recompensa. Ela deu esses 1000 litros, mas você sabe que esses camelos,
estavam carregados de presentes. Ele estava carregado de tesouros. Que quando ela terminou, a primeira coisa que ele fez, já pegou peças de ouro, já colocou uma argola no nariz dela, já colocou uma pulseira nela, e já disse: cadê a casa do teu pai? Encheu os pais de presentes, estava cheio de tesouros lá. E se de repente essa moça vira e diz assim: dê água, me dê um pouco de água. O senhor é homem, se vira. Então volta o raciocínio aqui. Aí o menino estava dentro da minha casa me vendo. Eu dando amor, puxando a orelha, me posicionando como um pai. Ele vendo o meu tratamento com a minha esposa, ele vendo como eu criava os meus filhos e dando a ele a mesma criação. Mas eu não imaginei que esse menino ia ser meu genro. Porque minha filha também não tinha o coração aberto para ele. Porque ela tinha ele como um irmão. Mas o que eu quero focar é o seguinte: eu não sabia que eu estava plantando para mim. Eu estava cumprindo com a palavra, amando, tratando, respeitando, semeando na vida. Mas eu não sabia que esses presentes eram para mim. Porque se os meus filhos estão felizes e abençoados, eu estou feliz e abençoado. Não é verdade? Eu estou sendo presenteado com mais 2 filhos. Que não veio para dividir, veio para somar. Que não veio para separar minha filha de mim, nem meu filho de mim. Veio para somar comigo. Aquela atitude. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro, 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, e 120 gramas. Deu a ela já de prontidão. Porque os camelos estavam carregados para ela. A recompensa era para ela. A gente nunca sabe. Por isso que o Espírito Santo falou através da bispa: seja um servo, espírito de servo. Deus quer pessoas que sirvam de forma sacrificial. Não mece esforços. Às vezes a preguiça espiritual: eu não, já está trabalho demais cuidar de mim, não sei o quê, e já está dando trabalho eu cuidar da minha vida, quanto mais. Você não sabe o que você está plantando. Você não sabe que dali pode vir uma recompensa para você. Dali tem uma bênção para você. Que Deus está reservando algo. Para pensar. O servo diz: Senhor, dê bom êxito ao teu servo. Olha, Senhor, a moça que aparecer e eu pedi água, e ela me servir, e ele foi além. E ela já de prontidão dizer: eu dou aos seus camelos também. Essa é a escolhida. Eu vou entender que essa é a escolhida. Mas imagine se essa moça não tem esse espírito de serva. Imagine se essa moça não tem, diga comigo, o espírito de serva. Está disposta a servir, doação, entrega. Imagine se essa moça não tem disposição. Isso representa o Espírito Santo, a sua obra. A gente servir a Deus, servir, está atento ao que o Espírito Santo está nos dirigindo, vamos servir, não vamos medir esforço, porque tem algo reservado para você. Era 10 camelos carregados de presentes, de ouro, de coisas preciosas, que seria entregue a ela, que seria entregue à família dela. E ela poderia ter jogado tudo fora. Será que foi fácil essa moça tirar
mais de 1.000 litros de água para dar um camelo a um estranho? Será que foi fácil? Você já parou para pensar os testes que Deus nos coloca? Sim ou não? Já parou para pensar os testes que nós somos submetidos? E nós precisamos ter sensibilidade. Muita sensibilidade. Porque tudo para nós é um plantio. Por isso que, onde o Senhor quer concluir essa mensagem, Senhor, você pode não ter tido uma série de coisas. Você pode não ter tido exemplo, você pode não ter sido criado num lar, você pode não ter tido pai, mas você sabe modelar. Você vai seguir o exemplo que você quiser seguir. Ah, eu não tive exemplo, mas agora você tem. Ah, eu não sei como fazer, mas agora você sabe. Basta saber se você está disposto a fazer. Ou disposta a fazer. Ah, eu não aprendi a orar, mas agora você aprendeu. Eu não aprendi a jejuar, mas agora você está aprendendo. Eu não aprendi a ser marido, eu não aprendi a ser esposa, eu não aprendi a ser pai, mas agora você está aprendendo. Agora você está aprendendo. Tudo que você não sabia, agora você está aprendendo. Mas basta saber se você quer fazer. Para a palavra se cumprir na sua vida. Ah, mas ninguém faz. Imagine se Elias tivesse ido pela maioria. Por que ele pode dizer, só eu fiquei? Mas quem que Deus respondeu? Elias. Elias. Quando ninguém estava servindo a Deus, ele estava servindo. Que é o que aconteceu na minha casa. Quando ninguém queria Deus, minha mãe estava buscando, estava servindo. Hoje, talvez, todo mundo gostaria de ter o resultado que a minha mãe tem na casa, na família, no casamento dela. Mas ninguém pagou o preço. Outro dia, alguém falou isso para ela. Diz, você deve ter orado muito mais do que eu. Você deve... Eu ainda falei para ela, deve não, você fez. E a Bíblia diz, tudo que você semear, você vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as semeaduras. Hoje é dia de semeadura. Hoje tem oportunidades, hoje talvez tenha testes. Hoje tenha testes. Você tem que estar atento ao que está acontecendo. Às vezes a gente é reprovado em coisas pequenas. Hoje você tem a oportunidade de fazer o bem a alguém. Talvez tem 10 camelos aí para você. 10 camelos carregados de presente não é bênção? Sim ou não? Talvez tem 10 camelos reservados para você. Mas tem espírito de servo. Sirva. Tenha disposição. Ore, busque, jejue, declare, profetize, modele. Qual é o modelo de família que você colocou aí diante dos seus olhos? Ela não tinha pai e mãe para se modelar, ela escolheu alguém e se modelou. Qual o modelo de casamento que você quer para você? Ah, eu não tenho exemplo de casamento, meu pai foi uma coisa, mas agora modele alguém. Tem um modelo de casamento aí. Isso não vai acontecer de graça. Seja o modelo, como essas pessoas agem, como esse marido age, como essa esposa age. Qual é o modelo de filhos que você quer? Como esses pais agem? Como esses pais tratam seus filhos? Qual o modelo de fé? Como é que essas pessoas fazem? Como é que essas pessoas oram? Como é que essas pessoas, quanto elas meditam, quanto elas se alimentam? Está entendendo, gente? Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa, vamos ser honestos. Tem hora que você precisa dar um chacoalho em você. Você quer mais, mas faz mais, meu filho.
Eu vivo conversando comigo, eu vivo falando comigo. Mas você quer mais, então você precisa dar mais, você precisa fazer mais. Precisa crescer, precisa desenvolver, porque cada medida tem novos desafios. A vida debaixo de oração. Minha esposa, nós estávamos lembrando aqui, tá lá, vai lá. Não lembro nem o título que nós demos esse culto. Minha esposa diz assim: quando nós casamos, nós já começamos a orar, já profetizando e desenhando os nossos filhos, mas principalmente o primeiro, que foi ouvido. Já desenhando ele, como ele seria fisicamente, como ele seria em termos de personalidade, já orando, o teu nariz, teu cabelo, tua testa, a beleza, teu temperamento, já foi profetizando cada ponto. Depois a gente vem para novos desafios, então já começamos a orar pelo casamento, para Deus preparar o marido, a esposa, os nossos filhos. Tudo isso vai se concretizando. Agora nós já estamos numa outra fase, orando pelos netos, que já é outra fase. Já começamos a orar pelos netos, para Deus abençoar, para Deus preparar, para Deus já começar a agir, desde já tem que começar com antecedência. Já tem que começar com antecedência. A gente vai fazendo plantios, a gente vai fazendo semeaduras, diga a palavra comigo, depósitos. Quando você tem depósito, quem tem depósito no banco, chega uma hora que vai sacar, não é? Sim ou não? E quem não tem depósito? Você faz depósito, vai chegar uma hora que você desfruta disso, não é? Sim ou não? Por isso que a gente tem que fazer depósitos. Imagina uma pessoa que começa lá a guardar o dinheiro, fazer a sua previdência, vai depositando, vai chegar uma hora que você vai gastar, você vai desfrutar desse dinheiro, não vai? Sim ou não? Depósito espiritual, depósito de oração, tem que ter depósito. Faça depósitos, para de preguiça, vamos fazer depósitos. Vamos fazer depósito de orações, vamos fazer depósito de jejuns, vamos fazer depósito de palavras, vamos fazer depósitos, que você vai acumulando, chega um momento que você vai lançar a mão desse depósito. Sabe aquele momento que você chega e fala assim: Senhor, agora eu quero lançar a mão do meu crédito. Eu não fiz depósito aí, agora eu quero lançar a mão do meu crédito. Eu tenho crédito, o senhor sabe disso que eu tenho crédito. O que Elias falou? Responde-me, Senhor, porque só eu permaneci. Então me responde, para que todo mundo veja que o Senhor é Deus e o que eu fiz é porque o Senhor estava comigo. Olha que forte. Que todo mundo veja, Senhor, que eu não tirei nada da minha cabeça. Que todo mundo veja que tudo que eu fiz foi com base na tua palavra. E aí Deus faz o quê? Fogo. O título é, volta aqui por favor, Uma Alegria Nova em Seu Casamento. De ontem, uma alegria nova em seu casamento. Responde-me, Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus e tudo que eu fiz com base na tua palavra. Não é poderoso isso? Sim ou não? Isso tem que estar na nossa boca. Isso tem que estar na nossa boca. Quando todo mundo estava pulando em dois caminhos aí, cocheando em dois caminhos, eu não cocheei não, Senhor. Eu permaneci, só eu permaneci. Eu preciso de resposta. Eu preciso que as pessoas vejam que o Senhor está comigo. Eu preciso que todo mundo veja que o Senhor é comigo. Que tudo que eu fiz até agora foi com base na direção que eu tive do Senhor. Amém? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Tem mensagens poderosas aqui para nós hoje. Tem mensagens poderosas aqui. O que você vai modelar? O que você vai... Quais os posicionamentos? Porque Deus falou muita coisa bacana aqui. Muita coisa poderosa.
Muitas. E Deus é tão forte, tão poderoso. Josué estava lá no desafio contra 5 reis. Aquele dia não podia terminar sem que ele vencesse aquela guerra. E ele tem aquela ousadia, aquela fé, aquela autoridade para dizer à lua, para dizer ao sol, melhor dizendo, para, e a lua, pare. Ele estava dizendo, para, porque esse dia não vai terminar antes que eu tenha vencido esses inimigos. E o sol e a lua parou, o dia parou. Porque Deus mexeu de forma sobrenatural, honrando aquele homem para que ele tivesse luz, para que se estendesse o dia até que ele vencesse seus adversários. Você também pode dizer, esse ano não vai terminar sem que eu tenha vencido todos esses problemas. Esse dia não vai terminar. Quantos de vocês podem dizer isso? Responde-me, Senhor. Responde-me. Ser um Elias aqui hoje e dizer, Senhor, muitos pararam, mas eu não parei não. Senhor, muitos retrocederam, mas eu não retrocedi não. Muitos já desistiram, mas eu não desisti não, Senhor. Eu não desisti, Senhor. Então responde-me, Senhor. Responde-me porque eu preciso de definições. Desça fogo do céu, Senhor, e consuma. Consuma esses problemas, consuma cada uma dessas situações, Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. E fala com ousadia. Muitas vezes a gente tem que usar dessa autoridade, dessa ousadia. E dizer, me responde, Senhor. Tem muita gente cocheando em 2 caminhos, 2 pensamentos, mas eu não. Tem muita gente titubeando em 2 caminhos, 2 pensamentos, mas eu não, Senhor. Tem muita gente olhando para mim, Senhor, para ver o resultado, Senhor. Responde-me, Senhor, para que fique sabendo que o Senhor é Deus. Eu tenho sido movido pela Tua Palavra, eu tenho agido com base na Tua Palavra. Ó, meu santo e poderoso Deus, derrama fogo dos céus, meu Pai. Derrama, Senhor, derrama fogo dos céus e consuma, Senhor. Consuma, meu Deus, a miséria, consuma a derrota, o fracasso, esse problema no casamento, esse problema judicial. Consuma, Senhor, esse problema financeiro, essa enfermidade. Consuma, Senhor, derrama fogo do céu. Senhor, diga, isso, diga, faça como Josué. Esse dia não vai terminar, esse ano não vai terminar, sem que eu tenha vencido. Esse dia não vai terminar sem que esses problemas sejam definidos. Esse dia não vai terminar, esse ano não vai terminar. Em nome do Senhor Jesus, Deus honrou a fé de Josué. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar como honrou Elias. E fogo do céu será derramado sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ó, meu santo e poderoso Deus, manifesta o teu poder. Para, meu Pai, o tempo. Para, Senhor, para que ela vença. Para que ela vença, meu Pai, esses 3 problemas. Senhor, Josué venceu 5 reis. Botou o pé no pescoço desses reis. Ó, meu Deus, está sendo apresentado 3 situações, 3 problemas. Joga por terra, meu Pai, coloca debaixo dos pés dela, Senhor. Coloca cada uma dessas situações debaixo dos pés dela, Senhor. Que cada uma seja colocada debaixo dos pés dela, Senhor.
Coloca, meu Deus. Coloca, Senhor. Coloca debaixo dos pés dela, Senhor. Coloca, meu Pai, que esse dia não termine. Que esse ano não termine sem que ela tenha vencido, Senhor. Sem que mudanças tenham acontecido, meu Pai. Oh, meu Deus, derrama fogo dos céus. Derrama como o Senhor respondeu a oração de Elias. E fogo do céu desceu e consumiu aqueles problemas. Fale a Deus qual é a situação que precisa ser consumida na tua vida. Fala, quais são as situações que têm que ser consumidas? Diga, Senhor, derrama fogo dos céus. Senhor, derrama fogo dos céus e consuma. Senhor, derrama fogo dos céus e consuma cada um desses problemas. Consuma esse mal, consuma, Senhor. Derrama, Senhor. Vai na casa. Vai, Senhor. É no casamento, é na saúde, é no financeiro. Consuma, Senhor. Consuma, meu Deus. Consuma, meu Pai. Nós damos uma ordem hoje. Meu Deus, nós damos uma ordem hoje. Eu determino, eu profetizo, meu Pai, cada um desses problemas debaixo dos pés dela. Manifesta o teu poder, meu Pai. Quando aquelas pessoas viram o fogo descer, elas disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que as pessoas vejam a tua manifestação na vida delas e possa dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Operando o Senhor, quem pode impedir? Manifesta o teu poder, meu Pai. Libere hoje no mundo espiritual, meu Pai. Libere hoje no mundo espiritual. Acredite, o ano não vai terminar sem mudanças. O ano não vai terminar sem definições. O ano não vai terminar. Diga, porque Deus está falando isso para você. O ano não vai terminar sem que definições, mudanças aconteçam. Fogo do céu vai descer. Fogo do céu vai descer. Acredite, Deus tem falado. Como talvez a última mensagem do próprio jejum. Uma coisa atrás da outra. Tantas bênçãos. Tantas bênçãos. Que a cabeça de muitos vão virar. De tantas bênçãos que vão acontecer. Uma atrás da outra, acredite. Uma atrás da outra. Bênçãos atrás de bênçãos. Definições atrás de definições. Uma atrás da outra. Creia. O ano não vai terminar. O dia não vai terminar. Sem que você tenha vencido. Acredite. Confie em Deus. Tem bênçãos vindo por aí. Não coxinhe dois caminhos, dois pensamentos. É um só. Não coxinhe dois caminhos, dois pensamentos. A palavra é só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu oro abençoando a vida de todos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem liberado promessas poderosas. Nós vamos terminar esse ano como um dos melhores anos da nossa história. Nós vamos entrar em 2022 colhendo bênçãos estrondosas, explosivas, gloriosas, poderosas, sobrenaturais. Eu abençoo, Senhor, que mudanças, que definições estejam acontecendo nesta oração, Senhor. Que mudanças estejam acontecendo nesse dia, Senhor. O Senhor parou aquele dia para dar aquela vitória a Josué, e o Senhor não mudou.
Que esse dia, que esse ano não termine sem que ela tenha alcançado, vencido essas 3 situações. Que elas sejam colocadas debaixo dos pés dela. Que saiam daqui, Senhor, hoje, Rebecas, servas, homens e mulheres com o espírito de Rebeca, dispostos a servir sem medir sacrifícios, porque o Senhor tem recompensas poderosas, o Senhor tem recompensas inimagináveis para cada um. São tesouros escondidos. Eu abençoo, Senhor, todas as pessoas que estão conosco no templo e na transmissão. Eu abençoo, meu Pai, eu abençoo e profetizo grandes definições, Senhor, na vida dela, grandes mudanças acontecendo, o sobrenatural, o fogo sobrenatural se manifestando. O dia não vai terminar, o ano não vai terminar sem definições e grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.